Fala, leitores da Bíblia. Hoje a gente vai ler Marcos, capítulo 7. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e qualquer que maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo:
tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Muito bem. Primeiro quero pedir perdão aí que eu esqueci de ligar o abajur. O vídeo está super escuro. Bem, alguns comentários bem rápidos. Em primeiro lugar, a questão da contaminação. Os fariseus, os judeus, eles tinham o hábito de limpar tudo, de lavar tudo, lavar as mãos, lavar tudo. E a gente também tem esse hábito, só que eles faziam de modo religioso. Diferente da gente, a gente lava a mão porque é higiênico lavar as mãos. Mas eles faziam por uma questão religiosa. E Jesus diz para eles que, na verdade, a sujeira das mãos não contamina o homem. Nenhum verme, nada nesse sentido contamina o interior mais profundo do ser humano, que é o coração. O que contamina o homem é o que está lá dentro, é o que vem de dentro mesmo. E aí ele faz uma listinha lá no versículo 21 e no versículo 22. Depois nós vemos que ele vai para Tiro e Sidom. Lá em Tiro ele fala com uma mulher grega que pede que seja expelido o demônio da sua filha. E aí Jesus fala alguma coisa aqui que é bem esquisita, né? E até onde eu entendo, o sentido dessas palavras de Jesus é que ele está dizendo o seguinte, que ele veio para atender especialmente aos judeus naquele momento. O seu reino atingiria todos os lugares da terra, mas o seu foco naquele momento era pregar em Israel. E ele chama até os gregos de cachorrinhos, né? No sentido de que não fazem parte da casa. O evangelho vai chegar para eles ainda serão alcançados, mas ainda não. Essa é a ideia que eu tenho aqui em princípio. E ela fala que, como cachorrinho, ela pode comer das migalhas. Como que os cachorrinhos comem as migalhas das crianças que deixam cair à mesa, assim ela poderia também experimentar da parte de Jesus as migalhas daquilo que ele fazia. E ele percebe então que ela realmente crê. Na verdade, talvez ele tenha provocado essa confissão de fé com essas palavras duras, né? Aliás, Jesus é muito contundente. Hoje em dia, no Brasil, todos os que são contundentes, aqueles que dizem a verdade, no sentido bíblico da coisa, eles não são muito bem vistos em alguns contextos. A não ser pela internet. Pela internet todo mundo gosta de ouvir os confrontadores, aquelas pessoas de palavras duras. Mas no tete a tete ninguém gosta, essa que é a verdade. E Jesus, o modelo de Jesus é extremamente contundente. Olha como que ele chama, por exemplo, os judeus, lá no versículo 6, ele os chama de hipócritas. Aqui no caso dos gregos, ele fala que a mulher é como se fosse um cachorrinho ali na região ali de Israel, de Tiro, Sidom. Então, mas ela crê de verdade, Jesus atende o seu pedido. E depois nós vemos aqui a cura de um surdo e gago, né? Ao mesmo tempo, ele era surdo e era gago. Provavelmente ele não era 100% surdo, né? Porque para que ele pudesse ser gago, ele tinha que ouvir alguma coisa, né? Então Jesus cura e isso deixa as pessoas ali maravilhadas. Bom, algumas reflexões. O que purifica o homem? O Evangelho, a palavra de Deus, purifica e santifica o homem. Quando Jesus ora ao Pai, ele fala: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, o que pode purificar o nosso coração, purificar a nossa vida, é a palavra de Deus, né? E uma outra reflexão, sem dúvida, sempre a gente observa isso, é o poder do Senhor Jesus Cristo sobre a doença, né? Sobre os demônios, sobre todo tipo de interferências pecaminosas existentes na vida humana, né? Então, Jesus é todo-poderoso e é a Ele que nós devemos buscar, é a Ele que nós devemos recorrer em toda a nossa vida. Que Deus te abençoe a sua família, que Deus te dê um bom dia
e amanhã a gente continua, se Deus quiser. Tchau, tchau.